Olá, você, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre Martins e eu vou conversar hoje sobre a resolução do Conselho Federal número 700 de 2021. Olha aí, uma resolução extremamente importante, não podemos ficar sem essa resolução. Tenho muita coisa para te falar sobre a resolução 700, porque, como conselheiro regional aqui do Distrito Federal, conselheiro de farmácia, você precisa saber fatos importantes que traz a resolução na matéria, então, sabe que nós envolvemos todo o processo da fiscalização. Vamos comigo, que eu tenho bastante coisa para te falar e é importante você entender como acontece a fiscalização. Então, a resolução número 700 está em vigor. A ementa dela diz o seguinte: regulamenta o procedimento de fiscalização dos conselhos regionais de farmácia e dá outras providências. E aí, quais são essas providências que nós vamos ter aqui? Primeira coisa que eu vou te recomendar, vamos aqui comigo, ó. A primeira recomendação é que você realmente aprenda como buscar essa resolução. Aonde você vai buscar a resolução? No portal da transparência do Conselho Federal de Farmácia. Você vai lá digitar resolução, tá? Portal da transparência, vai aparecer o campo e você vai lá digitar. Eu quero ver a resolução de número 700, tá? Do nosso Conselho Federal. Quando você digitar 700, vai aparecer lá, olha lá, bonitinho, ó. Resolução número 700, de 29 de janeiro de 2001, e vem em anexo, tá? O documento em PDF que você vai estudar. E vai ser este o documento que você vai se preparar aí para seus concursos, você vai se preparar até para o seu trabalho, tá? Para a sua rotina. A resolução 700, ela regulamenta qual é o procedimento de fiscalização dos conselhos regionais, tá? É importante. Então, é essa a organização, tá, do documento que traz, aí, olha, como que o fiscal deve atuar, tá? Como que é o trabalho do fiscal. E você, farmacêutico, precisa conhecer essa resolução. Entre tantas resoluções importantes, 585, tá? A 586, você tá sobre júdice, mas olha, a resolução 700 é outra resolução que eu considero relevante para o entendimento aí do colega no dia a dia do trabalho, tá? Então, vamos lá que eu vou te mostrar os pontos que você tem que ficar atento da resolução. Olha o artigo 1º, e fala assim, ó: o procedimento de fiscalização dos conselhos regionais de farmácia obedecerá às regras e procedimentos dispostos nessa resolução. Agora vem a parte mais importante. O parágrafo único, ele fala assim: o Conselho Regional de Farmácia adotará fichas de fiscalização do exercício das atividades farmacêuticas. E ele bota essa sigla aqui enorme, tá? Fichas de fiscalização das atividades farmacêuticas, cuja aplicabilidade será descrita no plano de fiscalização anual, conforme propostas, né, previstas nos anexos O, do anexo 6º ao anexo 16º, podendo os órgãos regionais acrescentarem informações adequadas à sua realidade e aprovadas pelo plenário. Agora, é aqui que é o ponto mais importante que eu considero da resolução 700. Você vai, então, tá, pegar esse documento, que nós chamamos de lei seca, pegue esse documento para a sua avaliação e, olha, se você for farmacêutico da indústria, de análises clínicas, da farmácia comunitária, tá, da manipulação, o importante é você saber a existência dessas fichas, tá? E eu vou chegar e eu vou mostrar cada ficha para você. Por que que a ficha de fiscalização do exercício ela é tão importante? E a primeira informação que eu tenho que te trazer é o seguinte: tem muito colega farmacêutico indo para, ó, respondendo o processo ético dos conselhos de classe, respondendo o processo ético porque ele estava em desacordo com a ficha de exercício das atividades do estabelecimento, tá? Então, só para você ter a ciência da importância de você entender isso. Você sabia da existência dessa ficha de fiscalização? Pois é essa ficha que vai ser utilizada pelo fiscal né, do nosso conselho de farmácia e vai averiguar realmente se, pelo menos, o que está na ficha está sendo executado pelo colega.
Detalhe, se não estiver sendo executado por você, colega, você vai acabar sendo, então, encaminhado ali um pedido, então, para que você responda um processo ético, ok? Porque você não está em adequação com a resolução 700. E eu, conselheiro Alexandre, eu já julguei, tá, vários autos aí, vários processos éticos, que eles estavam embasados na resolução 700. Então tem muito colega marcando bobeira, desculpa usar o termo, mas você está marcando bobeira por não conhecer a resolução 700, por não conhecer a ficha de fiscalização do anexo dessa resolução, por não seguir alguns parâmetros básicos, ok? Dentro da sua empresa. Então pode ser dentro da sua drogaria, pode ser dentro da transportadora, da farmácia hospitalar, tem ficha para cada uma, tá, das atividades. Então eu recomendo a você atenção nessa aula. Você ainda não tem a resolução, já começa aí, entra no Conselho Federal, no portal da transparência, peça a resolução 700, guarde o PDF e aplique amanhã de manhã, tá, as exigências que estão aí dentro das recomendações, ok? Vamos lá, precisamos saber algumas informações. A primeira que sempre me questiona é a seguinte: vem cá, o fiscal do Conselho de Farmácia, ele tem poder de polícia? Tem sim, tem poder de polícia. A fiscalização, ela não é apenas uma visita técnica. O poder de polícia administrativa, tá, é dado ao farmacêutico fiscal concursado, detentor de fé pública, para que ele possa entrar ali no seu estabelecimento, tá? Ou seja, ele tem o objetivo, verificação de legalidade do exercício profissional e também da assistência farmacêutica, tá? Então aqui já vai a primeira informação que você tem que ter. Assim como o fiscal da vigilância sanitária tem poder de polícia, guarda isso, tá? O fiscal também, nosso fiscal do Conselho de Farmácia, ele tem poder também de polícia. Ele não pode ser barrado ali para entrar numa empresa. Ele não pode ser impedido, tá? E caso ele seja impedido, ele pode usar a força policial se for necessária, a pedir auxílio de força policial e adentrar o estabelecimento. Então, olha, impedir que ele abra uma gaveta, impedir que ele abra um armário, impedir que ele adentre ali o estabelecimento, as partes do estabelecimento, pode acontecer, ok? Então, quando você está falando da atuação do farmacêutico fiscal, tem um instrumento obrigatório que ele vai utilizar ali no momento, que é o uso obrigatório, tá, do sistema de fiscalização eletrônica móvel, tá? Então, é um sistema que tem que ter, é o que está prerrogativa aqui na resolução, para que ele possa garantir a integridade e o envio em tempo real dos dados, tá, ao nosso sistema do Conselho Federal. Então, ele vai ter ali um palm ali, tá? E ele vai estar no tablet, ele vai preencher naquele tablet ali todas as informações e o modelo da ficha está aqui na resolução. Modelo do que ele vai olhar ali, ele vai vistoriar. Você com certeza, ou claro, né, algum outro membro, quando o farmacêutico não está presente, o que aparece? Na assinatura, tá, dessa fiscalização aí, aparece lá quem prestou as informações. Então, quando o farmacêutico não está presente, o balconista presta informação, o gerente ali presta, o proprietário também acaba prestando as informações e isso é lavrado no documento, tá? E esse documento, ele vai estar constando principalmente aonde? Quando houver, então, a constituição do processo, então, que nós temos o processo administrativo fiscal, tá? O nome do processo administrativo fiscal, o PAF, tá? Ele vai estar composto desse documento gerado no sistema de fiscalização eletrônica. Claro que nós temos o plano de contingência. Se não tiver fiscalização eletrônica, temos ali a fiscalização que vai ser realizada, tá? Do ponto de vista manual. Então vamos lá, ó. Farmacêutico fiscal, ele é servidor público. Por quê? Servidor de uma autarquia. Ele é servidor de uma autarquia. Então, ele é um servidor público, concursado e nomeado, está lá em diário oficial, investido do poder de polícia e de fé pública.
A identificação do fiscal é obrigatória, ele tem que portar uma cédula de identidade funcional, tá? E, ó, facultativamente, aquela carteira de couro bonitona, tá? Que tem ali o brasão ali, vai mostrar, olha, ele é o fiscal, tá? E também um colete tático padrão. Esse colete, ele também está bem definido dentro da norma aqui da Resolução 700, tá? Como que tem que ser o colete, você já viu que existe o padrão desse colete. Então, você quer aprofundar um pouco mais ali o entendimento, o detalhamento, está dentro da resolução. Mas o importante é o seguinte, o farmacêutico fiscal, ele tem que estar munido, então, dessa cédula de identidade. Normalmente, o colega gosta até de utilizar essa fiscalização ali no peito, ali, conjuntamente com o colete, tá ótimo. Agora, uso de uniforme é obrigatório? Não é obrigatório, a resolução fala que é facultado se o conselho, de repente, né, desejar que o colega fiscal use algum tipo de uniforme lá do próprio, né, conselho de classe. Normalmente eu não vejo, tá, pessoal? Normalmente o que eu vejo é o colega mesmo com o colete. Identificação é obrigatória, então, para o nosso colega. O que mais? Regime de trabalho. Olha aí, colega fiscal, ou futuro fiscal, né? Nós estamos com vários aí concursos abertos, então não é apenas para o Distrito Federal, tá? Nós temos concursos abertos no Paraná, outros estados aí vão abrir concurso para o fiscal. Agora, recentemente, Goiás acabou de convocar aí mais fiscais, então, para compor o quadro. Então, o importante, o regime é dedicação, prestou atenção? É dedicação exclusiva, hein? Então, vem o quê? É vedado exercício de responsabilidade técnica ou qualquer outro vínculo societário em qualquer tipo de estabelecimento do setor farmacêutico. Bastante cuidado, hein? Atenção a essa informação. Dedicação exclusiva. Acesso ao estabelecimento. Vamos lá? Como eu falei, farmacêutico, fiscal, ele tem poder de polícia. Então, ele tem amparo legal para diligenciar e fiscalizar qualquer estabelecimento, seja civil, seja militar, seja industrial ou comercial, que explore atividades farmacêuticas, tá? Então, ele pode adentrar, ele tem prerrogativa legal para ter acessos a estabelecimentos. Claro que lá no militar vai ter alguma burocracia ali inicial, mas ele não vai ser impedido, barrado, tá? E se for necessário, se acontecer que ele não tem acesso, auxílio policial, tá? Então ele pode acionar força policial em caso de impedimento ao exercício da fiscalização. Dependendo também da situação, algumas vezes as áreas de fiscalização, onde estão as farmácias, também podem ser áreas assim com periculosidade maior, tá? Ou podem ter ações conjuntas, então já pode ser até programado junto com o auxílio da força policial. Então, uma viatura acompanha ali o farmacêutico vai na viatura e acompanha e faz ali as fiscalizações que ele precisa fazer, tá? Então, é bem interessante ele ficar atento com isso, tá certo? Nessa situação, a gente tem que ter bastante atenção. Claro que na autarquia, o fiscal farmacêutico, a contratação dele aí, olha aí, ó, se dá via CLT, tá? Dentro da autarquia, a contratação, ele é concursado, público, tá? Mas a contratação é via CLT, guarda bem isso daí também, tá? Segue as regras da CLT, mas olha, com toda a estabilidade de horário, tá? Então fica bem atento com isso e é prerrogativa já tá dentro também da autarquia. Agora vamos falar do sistema, tá? Dos atos administrativos. Tá? E você tem que entender o que são esses atos administrativos. Por quê? Porque esse sistema, eventualmente, alguma fala, tá, desse sistema dos atos, ele vai estar vinculado ao PAF, como eu falei, vai estar descrito lá no PAF. Então, para você entender quando acontecer o ato do processo. Vamos lá. O primeiro é o termo de inspeção, tá? Então, é registro fático de visita obrigatório em 100% das inspeções, mesmo que não haja a irregularidade. É aquele que vai ter a sua assinatura. Você está lá presente, ele vai ali, vai olhar, ele vai fazer o termo de inspeção e, claro, aquela ficha que eu falei do anexo, ele vai fazer a avaliação dessa ficha, tá? E a profundidade aqui no caso tem que conter o horário exato
tá? E as condições de assistência e identificação de quem acompanhou a diligência, tá? Então, se foi você, e eu espero que seja você na hora da fiscalização, você entrou, fiscalizou, o que aconteceu? Você vai anotar ali, ele vai pegar a sua assinatura. Foi a fiscalização, o farmacêutico não está presente, quem prestar informação vai assinar. Se for sistema eletrônico, assina ali tablet, tá? Se não, vai assinar um documento físico, e como eu te falei, tem um documento caso o eletrônico não esteja disponível. Então, entendido? Então, toda fiscalização tem um termo de inspeção, correto? Agora, vamos lá. Tem um outro documento que você tem que conhecer. É o considerado chamado termo de notificação, tá? Então, documento que é preventivo, corretivo, para regularização documental. Tem um prazo aí de 5 dias úteis, tá? Nesse caso. Então, qual que é a utilização do termo de notificação, tá? Quando o fiscal detectar irregularidade, lembra da ficha que eu acabei de falar para você de fiscalização? Lá naquela ficha, se tiver irregularidade, tá? Que não precisa ter um auto de infração ali imediato, tá? Mas que pode ter né? Vai poder, olha, orientação, né? Então, atualização de dados, apresentação de documento que não estava ali no local, alguma coisa, ele vai lavrar o termo de notificação, tá? Então, o que está acontecendo agora nos dias atuais? Você, o farmacêutico, o fiscal, ele antes nós tínhamos a situação do auto de infração, não é? Então, o farmacêutico não estava presente, já se lavrava um auto de infração. Olha, isso com o tempo foi trazendo grandes problemas para o próprio Conselho Federal. Houve denúncias aí por deputados, claro, de forma assim, ordenada até, sobre que havia uma indústria da multa. Já ouviu falar isso? A indústria da multa do Conselho Federal de Farmácia. Então, foi revista a ação da fiscalização. O auto de infração agora, ele não é lavrado automaticamente na primeira fiscalização. Não, tudo bem? Então, o que vai acontecer? O fiscal ele vai passar ali, tá? E ele vai fazer uma primeira fiscalização. O farmacêutico não estava presente. Como é a primeira fiscalização não está presente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um termo de notificação. Tudo bem? Que ele passou realmente. Ele vai fazer o termo de inspeção, tá? Mas ele vai falar: olha, o farmacêutico não estava presente. Vai ter a segunda fiscalização. E, novamente, o farmacêutico não estava presente. Olha aí a situação. Lá na terceira fiscalização, aí sim, o farmacêutico não está presente, faltoso novamente, aí vai ser lavrado, então, o auto de infração. Entendido? Então, não é mais a primeira fiscalização que o Ministério Público questionou isso do Conselho Federal. E esse questionamento que teve do Ministério Público foi de que, normalmente, fiscalização, o que ela tem que ter? Ela tem que ter um caráter de como? Normalmente, principalmente na saúde, olha o que a vigilância sanitária faz. Quando ela fiscaliza a sua empresa e ela lavra ali um auto não de infração, também de infração, mas ela lhe dá um prazo para que você corrija aqueles problemas. Está lembrado? Então, a fiscalização da vigilância sanitária, ela lavra um auto ali de fiscalização e ela te dá um prazo. Ela fala assim, olha, essas e essas irregularidades foram encontradas e você tem um prazo para que você ajuste, normalmente está 30, 60 dias, tá? Dependendo da situação, até mais, para que você faça os ajustes, tá? Entendido? Então, a ideia de fiscalizar não é já chegar e colocar uma multa direto ao estabelecimento, de forma alguma. A ideia primeira é que você chegue, o farmacêutico, então, hoje, se ele estiver ausente do estabelecimento, ou o estabelecimento, então, tá, naquele momento, o farmacêutico precisou se ausentar, motivo de doença, não deu tempo de convidar ali, de trazer outro farmacêutico para substituir aquele tempo, o que acontece então? Não é lavrado o auto de infração exatamente. Está vendo a mudança? E isso agradou muito ao Ministério Público, tá? Porque então, normalmente, o Conselho Federal deu uma resposta, traz a resolução 700, faz um enquadramento do nível, né, da assistência farmacêutica daquele estabelecimento, e vai balizar também o processo, tá, da fiscalização. Eu vou fiscalizar aquele que está irregular, aquele que já foi lavrado que tem irregularidade, aquele que já é incidente
está em irregularidade, é esse que vai ter atenção. Então, às vezes, você escuta o seguinte, olha um outro ponto importante aqui. Você escuta de que, o fiscal, a fiscalização só vem na minha farmácia, eu nunca vi ele indo na outra farmácia ali. Por quê? Porque naquela farmácia, das vezes que foi fiscalizada, ela estava regular. Quando surge, então, a emissão do próximo, né, relatório aí, né, do próximo mapa de fiscalização, aquela farmácia que estava regular, ela não vai ser fiscalizada. Então, por quê? Porque ela demonstrou que ela sempre está regular. Entretanto, a farmácia que estava irregular, ela vai começar a receber mais, né, com mais frequência o fiscal. E você está entendendo? Então, às vezes a pessoa está ali reclamando, eu escuto proprietários, às vezes vão, até me queixam aí, mandam mensagem e falam, poxa, vem na minha, mas não vai na do lado. Vamos dar uma olhadinha, então, na fiscalização? Quando você olha o mapa da fiscalização, o que você vai descobrir? Que aquela farmácia, ela andava com regularidade. Então, ela não vai ser frequentemente tão fiscalizada quanto aquela que já foi lavrada em irregularidade ou ausência do colega farmacêutico. Tá? Então, fica bem atento com isso. E aí, temos ali irregularidade. Vai ser lavrado auto de infração, tá? E aí, descumprimento do artigo 24 da Lei 3.820 de 1960, lei que a gente já conversou aqui, tá? Que fala sobre a ausência, né, do farmacêutico habilitado, a lei que o JK, né, coloca ali, então, importante, tá? Na defesa, temos 5 dias para lavrar, né, defesa, apresentar defesa ao CRF. Quem vai apresentar defesa ao CRF? É o CNPJ. Ok, guarda bem isso. Quem faz a defesa é o CNPJ. E por vezes eu vejo a preocupação do colega farmacêutico, tá? Em fazer o quê? A defesa logo, colocar aí, o dono da farmácia fala assim, vamos colocar, vamos supor, ó, o professor Alexandre está, o colega farmacêutico estava ausente, e ali surge um atestado médico, tá? É uma coincidência muito grande, tá, pessoal? Nós, dentro do Conselho de Farmácia, o conselheiro, quando ele julga os processos administrativos, os PAFs, verificamos uma grande, né, resposta dos colegas farmacêuticos de que ele estava ausente por uma questão de saúde, então aparece um atestado médico ali. Ó, primeira coisa, o colega aqui, conselheiro, nenhum conselheiro tem autonomia, ninguém é médico, para fazer o julgamento de um atestado médico. Se você apresentou um atestado médico, eu considero como um documento médico, está lá o atestado apresentado. Segunda coisa importante, tá? Se você me apresenta um atestado médico, o atestado médico que vem dentro desse prazo de 5 dias, ele é apenas uma defesa da qual eu, como conselheiro, vou utilizá-la caso, então, ocorra um processo ético. Porque o processo ético, ele é movido contra quem? A pessoa. E o processo administrativo, ele é movido contra a pessoa jurídica. A empresa, ela pode até falar, olha, o farmacêutico trouxe o atestado, ele não veio. Mas aos olhos da lei, preste atenção nisso, aos olhos da lei, tá? O que está acontecendo agora é uma questão da pessoa jurídica. E a pessoa jurídica precisa estar preparada para garantir a farmacêutica. E as leis, tá? Então, a 13.021, a 5.991, tá? Elas vão deixar muito claro que, enquanto está certo, funcionando, precisa ter a presença do farmacêutico. 3.820 também. Então, a legislação, mais de uma legislação federal, diz a mesma coisa. Então, se o estabelecimento está aberto e não há presença do farmacêutico, a lei ela não vai falar assim, não, está tudo bem. Se ele apresentou o atestado hoje, está tudo bem não ter farmacêutico. A lei não fala. A lei fala que se o fiscal chegar, tem que ter o farmacêutico, garantindo ali fisicamente, presencialmente, então, a assistência farmacêutica. Combinado? Então, só para ficar ali uma tabelinha para você entender os documentos, quais são os documentos que nós vamos ter? Termo de inspeção, vem na resolução 700, termo de inspeção, tudo bem? Depois, termo de notificação, tá? Destinado para quê? Determinar a adoção de previdências. Então, suponhamos assim, colega, você precisa regularizar ali, às vezes, a questão ali de um horário que está faltando na tua CR,
Tá entendendo? Você precisa ali colocar CR visível, ela não estava. O termo de notificação é isso. Olha, o termo de intimação, ele existe, tá? Então, caso seja necessário, então, providências referentes às atividades farmacêuticas, o auto de infração, esse aqui que vai gerar também o processo administrativo, ele vai ser lavrado quando não houver o cumprimento, 5 dias úteis para a empresa fazer a defesa. E aí você vai pensar o seguinte: às vezes, tá, algumas questões a gente vai ficar atento, entendeu? Tá? Então, isso é importante você ver, tá? Então, às vezes, essa defesa vai funcionar. Por exemplo, tá? É, já teve questões aonde o fiscal ele fiscalizou, olha aí, guarda aí, hein? Fiscalizou, e a lei também traz que a legislação traz o seguinte: existe um prazo combinado, tudo bem? Um prazo, tá? De 5 dias úteis para a defesa. Quando o farmacêutico ele solicita a saída daquele estabelecimento, o desligamento, a legislação fala que o estabelecimento tem um prazo de 30 dias úteis para que ele possa, então, ter ali, né, o prazo dos 30 dias, para que ele possa, então, contratar um novo farmacêutico. Olha aí o que aconteceu já. O fiscal passar, ele né, já era autuação, então já estava ali na terceira fiscalização. Ele autuou, fez o auto de infração. Entretanto, na defesa, o que foi alegado pela empresa? Que ela ainda estava no prazo legal de 30 dias. Claro que toda empresa, na prática, vai usar o prazo de 30 dias, não é? A empresa, não, vou correr, vou contratar outro, vou contratar em 1, 2, 3 dias aí. Não, a gente sabe que legalmente, tá? A empresa acaba, né, fazendo o quê? A empresa acaba, então, dando o prazo dos 30 dias. E o que aconteceu, então? Quando o processo veio para mim, eu analisei o processo e falei assim, opa, peraí, tá? Então, no caso, então, o que está acontecendo? Ah, no caso, então, eu tenho que o meu estabelecimento, ele teve um auto de infração, só que eu não vou manter. Eu solicitei que ele fosse desconstituído daquele processo. Por quê? Porque havia legalidade. Então, quer dizer, a defesa dos 5 dias valeu para a empresa? Valeu. Foi pagar multa? Não, não pagou multa. Então, o conselheiro analisou os autos, analisou a argumentação, a empresa apresenta a defesa no PAF, a empresa apresenta essa defesa como? Ela também tem que trazer a materialização da defesa, tá? Então, o que tem que estar lá? Olha, tem que estar constando quando ela pegou, quando ela pediu o desligamento, colocou todos os documentos, o desligamento ali do farmacêutico, realmente ela estava no prazo legal, então a defesa existe para isso. Mas na grande maioria das vezes, eu vou falar para vocês, quando eu analiso um processo administrativo, não há o que se falar. Mesmo que se tá, por várias questões pessoais do farmacêutico, a ausência dele, a defesa tem que ser focada para a empresa. Então a empresa uma outra vez também, eu acabei também de outro motivo de desconstituir um auto de infração do auto, perdão, do processo administrativo fiscal, quando de repente a empresa ela está passando por uma mudança societária, tá? Alguma coisa do tipo, cabe uma análise. Mas ó, o único motivo real que eu sempre encontro como conselheiro na hora de analisar o processo, eu vejo que pode não ter conseguido ou alguém não informou sobre a questão do desligamento, tá? O fiscal, quando ele está ali no momento, ele está conectado com o departamento de fiscalização. Então, ele pode ali averiguar, antes de lavrar o auto de infração, ele tem que averiguar se a empresa não está no prazo dos 30 dias. Porque senão gera a constituição de um processo administrativo, esse processo vai para julgamento em plenária e lá o conselheiro vai o quê? Desconstituir. Esse é o termo técnico, tá bom? Ou ele desconstitui ou o conselheiro mantém. Detalhe, não é o conselheiro que dá a palavra final. Outras resoluções que a gente já avaliou aqui na aula, ela fala o seguinte: vai para a decisão em plenária. Na verdade,
tudo que é julgado dentro do conselho vai para a decisão da plenária. E a plenária ela é composta o quê? Pelos conselheiros eleitos. Então, a maioria dos conselheiros eleitos que acaba, então, trazendo isso. Combinado? Então, vamos lá. Então, continuando aí a nossa aula, tudo bem? Continuando, tá? Vamos lá, tá? Só um minutinho. Continuando a nossa aula a respeito, então, da questão, então, do nosso conselho, vamos para o artigo 16, tá? No artigo 16, tá? Vai falar o seguinte, o CRF, ele obriga-se a fiscalizar os estabelecimentos registrados ou não no órgão regional. O estabelecimento, ó, ele obriga-se a fiscalizar, tudo bem? Obriga-se a fiscalizar os estabelecimentos registrados ou não no órgão regional. E ele está falando, esses estabelecimentos, tá? Eles exploram atividades onde se faz necessária a atuação farmacêutica, abrangendo a avaliação das condições relativas ao exercício ético profissional e a observância das outras que necessitem apuração pelas demais autoridades, ok? Então, olha aí, é obrigação do Conselho Regional fiscalizar. Agora, nos estabelecimentos que não exploram atividades privativas do farmacêutico, guarda bem isso, o CRF poderá se limitar a uma inspeção anual, salvo se houver irregularidade, uma denúncia a ser apurada, tá? Então, só para você ter uma ideia de que a obrigação do Conselho fiscalizar, é obrigação fiscalizar, não é obrigação ficar fazendo curso, gente. A obrigação primordial do Conselho é quanto mais fiscalizar, melhor vai ser. Combinado, então? Então é isso que a gente tem que ficar atento. E aí, durante os processos de fiscalização, o que nós vamos tendo durante os processos de fiscalização? Nós vamos, então, agora, a fiscalização vai criar o perfil de assistência. E é tão importante esse perfil que é ele que vai orientar quais empresas serão fiscalizadas na próxima rota, né, na próxima rota do fiscal. Quais serão fiscalizadas? Então, guarda isso aí para você ver como é importante. Ó, então, o perfil ele está no processo administrativo fiscal. É uma informação que vem para o conselheiro até avaliar realmente o perfil daquela empresa e na hora do julgamento, esse perfil para mim é extremamente relevante, até para saber se aquela empresa é reincidente ou não no ato de ter farmacêutico ausente dentro do estabelecimento. Olha aí para você ver, então, como que é a questão do perfil. Perfil número 1 é a assistência efetiva. Então, em 24 meses de fiscalização, nós tivemos a presença do farmacêutico em uma proporção de 66% a 100% de presença. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Quando for gerado uma rota de fiscalização nova, para pensar comigo aqui, menor pressão fiscalizatória direta. Então, vai ter menor o quê? Chance dessa empresa surgir ali na rota da fiscalização. E aqui vai responder o questionamento de muitos colegas, às vezes, fala, por que na minha empresa vem e na outra ali quase não vai? Você pode ter certeza que os últimos 24 meses daquela empresa, e eu já fui averiguar isso, porque já me reclamaram, e aí eu vou averiguar, vou falar assim, mas espera aí, a empresa que está reclamando, a reclamante, tá, é uma empresa que está devendo, ela já é reincidente, ela já tem um histórico. Automaticamente, pessoal, quando for gerar um novo mapa de rota de fiscalização, aquela empresa reincidente com perfil 3, 4, 5, tá? Você pode ter certeza, tá? 2, 3, 4, 5, ela vai estar na rota da fiscalização. E aquela que tem o perfil 1, pode ficar tranquila, porque por 24 meses, olha, vai ser bem difícil dela aparecer ali na rota. Então, agora você está entendendo como vai funcionar, tá? Então, perfil 2, assistência parcial. Olha aí comigo, 41 a 65% de presença em 24 meses. Quer dizer, teve fiscalização e o colega estava ausente. Vai ser foco de autuação, multa direto, né, na ausência quando for encontrar ali o farmacêutico. Perfil 3, nós temos o quê? A questão, então, de termos uma assistência deficitária, perfil 3, de 0 a 40%, tá? Perfil número 4, tá? Ó,
quer dizer que tem pouca amostragens, menos de 3 inspeções no período, quer dizer que às vezes pode ser uma empresa nova, que está no perfil 4, tá? E o perfil 5, agora sim, é muito sério, essa empresa está sem RT anotado no CRF, é uma empresa irregular. E, gente, guarda bem isso, hein? Empresa irregular recebe autuação imediata. Imediata. O auto de infração é lavrado ali na hora, tá? E aí vem lá pra gente, depois no processo administrativo, a empresa falando que a documentação estava sendo organizada pela contabilidade, por aquele motivo ainda não estava, mas ela foi abrir porta, ela levantou porta, gente, ela já está operando, tá? Então, nesse caso aí, a gente realmente vai ter a atuação direta. Então, ó, nesse caso, guarda bem isso, perfil 5, a autuação, o auto de infração é lavrado naquele momento. Por quê? Tem CR? Não, não tem. Tem farmacêutico aqui? Não, não tem. Ah, não tem? Não tem. Então, é na hora, é lavrado já, tá? Não vai esperar, não, então peraí, eu volto semana que vem aqui, contrata aí, tá? Não, não vai ser assim, não. O fiscal vai lavrar ali na hora. Entendida? Então, a resolução 700 traz a matriz de classificação dos perfis de assistência que vão estar ali. Então, agora explica isso direitinho, como vai ser autuado, tá? E também traz uma novidade, a resolução 700, lá em 2021, que você vai ver que temos a resolução 700 e a resolução 701 logo depois, que vai falar 701 sobre a declaração de atividade profissional. Essa resolução, ela traz, então, mais uma informação obrigatória do farmacêutico, tá? Prestar o DAP, né? Prestar essa informação, tá? Então, fica bem atento com isso daí, combinado? Tá? Então, nessa situação, a gente fica atento. Quando a gente está falando também, ó, lembrando, toda vez que eu estou falando aqui de matriz de classificação de perfis de assistência, tá? Eu vou dar o exemplo do Distrito Federal. A gente está falando de todo estabelecimento. Lembre-se que o farmacêutico fiscal ele vai adentrar a estabelecimento militar, público, tá? E olha, o Distrito Federal, junto com o Ministério Público, precisou do Ministério Público ser acionado, ele também foi exemplo nacional, hein? Federal, junto com o Ministério Público, tá? Então, fizeram um processo de fiscalização das unidades da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Foi lavrado, ó, perfil número 5, foi lavrado em várias unidades da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Foi lavrado o quê? A ausência do farmacêutico, tá? Foi gerado, sim, multa à própria Secretaria de Saúde. E isso teve um grande efeito positivo no último concurso público, tá? E foram chamados aí, eu não vou me lembrar o número, eu sempre esqueço, mas eu acredito que perto dos 500 farmacêuticos foram contratados para as unidades de saúde do Distrito Federal. Então, isso aí é importante, tá? Tudo bem? Entendido, tá? E quando a gente está falando da fiscalização, entenda aí, a resolução 700, ela fala que a fiscalização vai acontecer, principalmente, claro, a matriz está em área privativa do farmacêutico, combinado? Então, novidade, né, importante, o Conselho sim fiscalizou, mas ó, o Conselho fiscalizou porque ele teve um acompanhamento também junto do Ministério Público e recebeu denúncia de que não haviam farmacêuticos nas unidades de farmácia, tá bom? Do Distrito Federal, e aí foi sério, hein? Então, realmente, isso também foi bom para a gente. Eu dizer hoje que nós estamos 100%, as unidades de saúde, tá? Fiscalizadas, da SES, fiscalizadas com a presença do farmacêutico, eu acredito que ainda não batemos os 100%, mas vamos chegar lá, hein? Vamos chegar lá, em breve. Vamos lá. Agora é um que vai falar muito forte aqui com vocês, colegas farmacêuticos, na questão dos critérios de justificativa de ausência, tá? Vamos lá. Situação de urgência e emergência. Então, lembra que a gente falou do atestado, declaração de comparecimento, você anexou junto ao PAF. Qual? PAF, justificando por que você estava ausente. Ou então, declaração de óbito de parentes de primeiro e de segundo grau. Guardado aí? Também vale como justificativa de ausência.
E procedimentos eletivos. Ah, eu preciso ir eu vou fazer uma cirurgia, eu vou fazer algum tipo de intervenção, alguma coisa, procedimento eletivo, eu vou fazer um exame diagnóstico, vou usar contraste. Você primeiro, antes de mais nada, se é eletivo, por favor, comunicar ao CRF. Você tem que comunicar ao CRF. Então, vou botar aqui ao CRF. Então, você vai comunicar o quê? Ao Departamento de Fiscalização, ok? Então, se você tem, eu precisei apresentar um atestado. Depois que você estiver ali cumprindo o atestado, vai lá, você também tem a área sua, né, do farmacêutico, comunique, encaminhe também ao seu departamento, tá, de fiscalização a sua ausência. Então, vamos lá. O que você tem que fazer? Se você precisar se ausentar, também, olha aí, eu preciso se ausentar por causa de um congresso, eu vou a um congresso. Você pode e deve comunicar isso, tá, ao seu conselho, então você comunica isso ao seu departamento de fiscalização e depois de comunicado ao seu departamento de fiscalização, então, o que você vai fazer? Tá tudo certo, comunicou. Agora, por que é importante ter o comunicado de ausência? Fala aí para mim. Porque isso vai isentar você, colega farmacêutico, de responder um processo ético. Agora, colega farmacêutico, você está faltoso, faltou, não justificou, faltou a terceira vez, não justificou. Colega, você vai responder um processo ético, esse processo vai cair para mim, lá, tá dentro do conselho. Então, eu vou analisar ali. E olha, qual é o argumento da falta? Por várias vezes, não tem argumentação. O colega simplesmente não estava, não tem motivação, tá, que ele coloque ali, porque que ele estava fora ali, não prestando o que, de forma ética, você tem um compromisso. Você, colega farmacêutico, é responsável técnico. A legislação fala que você fica presente ante aquele estabelecimento estar aberto. Combinado? Então, se deu ali 3 fiscalizações, nas 3 você foi ausente, pode saber, o Departamento de Fiscalização automaticamente vai encaminhar para, então, o Comitê de Ética, a denúncia contra o colega farmacêutico ausente. Tudo bem? Então tá. Agora, se nesse prazo, nessas ausências, foi comunicada pelo colega o motivo da ausência, saúde, óbito, ou alguma outra ação importante que ele precisou fazer, mas comunicou antes, aí quem vai responder mesmo vai ser a empresa. E você vai estar totalmente isento, tá, da questão, então, de responder ético. Existem ainda, tá, o entendimento aí do público em geral de que se o colega farmacêutico apresentou o atestado, a empresa não vai pagar a multa. Não é nada disso. Vamos separar as coisas? Então, a empresa tem responsabilidades, o colega RT tem responsabilidades. Combinado a diferença? Se o colega RT não responde às responsabilidades, processo ético. Se a empresa não responde às responsabilidades, processo administrativo fiscal. Entendida a diferença? Ótimo. Então vamos lá. Então vamos continuar, que eu quero chegar num outro ponto aqui. Então, o artigo 21 traz esse detalhamento, ok? Então, da sua justificativa de ausência. De que jeito? Em caso, então, no parágrafo 1º do artigo 21, apresentação de atestado, declaração de comparecimento, tá, na questão da saúde, ou então, parágrafo 2º, certidão de óbito, tudo bem? E tem que ser, isso aqui é bom de questão em prova, hein? Parente de primeiro e de segundo grau. E esse vai valer como justificativa de ausência. E, no parágrafo 3º, os atestados e declaração emitidos por profissional habilitado, de forma na lei, referente aos procedimentos, apenas para fins de justificativa do farmacêutico. Tá vendo aí? Ficando a empresa responsável por garantir a assistência farmacêutica plena. Então, não adianta. Eu sei, colega, você que é proprietário de farmácia, eu entendo que às vezes você só tem aquele farmacêutico, vai passar um aperto, mas
tem que lutar ali para conseguir ter alguém presente. Ah, professor, mas pode ser qualquer farmacêutico ali no lugar do outro colega? Pode. Não deu tempo ainda de comunicar o conselho, mas tem outro colega ali presente. Ou se o colega vai fazer uma ação eletiva, tá? Converse com a empresa para contratá-lo durante o período ali, para que ele fique ali, mas de uma forma emergencial. Combinado? Vocês entenderam a diferença agora? É isso que eu precisava de vocês, tá? E aí eu preparei aqui algumas regras de ouro, tá? Parece o óbvio que eu vou falar, mas eu vou deixar escrito porque está na resolução 700. Regra de ouro para o exercício da sua assistência farmacêutica. Vamos lá aqui para a primeira. Presença física. É vedado o exercício de atividade privativa sem a presença física do farmacêutico no estabelecimento. Outro ponto. Sua certidão de regularidade tem que estar visível, fixada ao público, tá bom? Tudo bem? Então tem que ficar. E as informações vão bater com o que está ali declarado ao conselho, tá? Muitas vezes, o que a gente está tendo? PAF constituído, processo administrativo fiscal constituído. Por quê? Ah, porque, de repente, ele foi lá, fiscalizou e não está todo o horário ali que foi fiscalizado. Ué, como assim? Então, o fiscal, ele acaba indo em horários diversos, ele vai em outros horários. Certidão de regularidade está falando que a farmácia fica aberta até às 18 horas. E já são 20 horas e está fiscalizando. Quer dizer, tem que regularizar esse certificado o quanto antes. Escala de serviço também que tem que estar atualizada e vai estar lá dentro também da certidão de regularidade. Comunicação de vínculo, colega farmacêutico. Se você sair dessa empresa, você tem que notificar em até 5 dias úteis. Saiu da empresa. Sabe por que eu estou falando isso? Porque, mais uma vez, tem colega que pede demissão, vai embora, tá entendendo? Vai para outro emprego e daqui uns dias recebe uma notificação que ele vai responder processo ético porque ele ainda consta como farmacêutico daquela empresa. Você está entendendo? E a empresa nem se preocupou em contratar mais ninguém. E você, colega, ficou no conselho vinculado àquela empresa da qual você não faz mais parte. E aí você vai ter uma dor de cabeça imensa, porque você vai receber processo ético, você vai ter que trazer a sua defesa, vai ter que justificar. Olha, isso dá uma canseira imensa. E ó, é uma obrigação sua. Você precisa, assim que pediu demissão, você não é mais o responsável técnico, 5 dias úteis você tem de prazo para ir lá e comunicar ao conselho e pedir a baixa, tá, do seu nome da empresa. Olha, eu vou falar para você, é tão importante isso, tem muita gente ainda que desconhece isso. Está na resolução 700, tá? Essa informação. E essa questão de atuação à distância, né? Pode ocorrer a cada 30 dias para estabelecimentos sem registro, sem RT, após a inspeção ocorrida há 6 meses. Ou seja, colega, às vezes você precisar ficar mais de 30 dias fora, a empresa ela é obrigada, tá, a contratar outro colega farmacêutico, ou então fiscalizou 1, 2 vezes e você já está mais de 30, ela também vai ser autuada. Agora, vamos entrar no ponto principal dessa aula, que já é o fechamento da aula. No final da resolução 700, você sabe o que tem? Tem os anexos, tá? E os anexos são importantes. E tem gente respondendo processo ético que algum ponto do anexo, tá fora da conformidade. Deixa eu mostrar para você uma coisa. Primeira coisa aqui é a relação, tá, que você traz sobre como que é o termo de inspeção. Lembra que eu falei? Ele pode ser digital ou às vezes ele vai acabar sendo manual, se tiver algum problema lá com o tablet, tá? E quando a assinatura do farmacêutico, né? Então lembra quando presta informações, você assina esse documento, então ou você vai assinar ou então um gerente, um balconista vai lá e ele vai lá, vai assinar a presença dele lá, que deu as informações para o colega fiscal, tá? Existe um modelo do plano de fiscalização anual que é colocado, tá? Principalmente lá na última plenária, tá? De dezembro, já é pautado do próximo ano, então a gente já sabe como que vai ser a fiscalização do outro ano. Também na resolução 700, traz só a critério de curiosidade para você as definições dos estabelecimentos farmacêuticos para fiscalização. Então, eu trouxe só um exemplo, mas são muitos, viu? São muitos, eu trouxe só uma parte. Então, tem para fiscalização farmácia sem manipulação ou drogaria, que é de propriedade de farmacêutico, farmácia com manipulação de propriedade de farmacêutico,
farmácia homeopática de propriedade do fármaco, tá? E aí traz para lá o fiscal total de farmácias de propriedade que foram identificadas. Então tem várias estatísticas importantes na fiscalização. E vamos lá, hein? Agora toda a atenção do mundo. Eu quero toda a atenção. Você é de drogaria? Tá entendendo? Você é de drogaria? Olha aqui comigo. Você é de farmácia comunitária? Olha aqui comigo. Às vezes o colega vai para processo ético por causa de uma bobeira, de um vacilo. Então vamos lá. A importância da resolução 700 não é apenas ordenar como é a fiscalização do Conselho Regional de Farmácia, mas ela também é importante porque o anexo 6, olha aqui que ele traz aqui, ó. Proposta de ficha de fiscalização do exercício de farmácias de fiscalização farmacêutica de farmácias sem manipulação, ou então drogaria. Então vamos lá. O que traz a fiscalização? O fiscal vai pegar essa ficha na hora que chegar na drogaria e vai olhar o seguinte, ó. Olha a primeira aqui, perguntinha. Se estiver picando para você, eu vou ler aqui, hein? Mas eu sei que você vai baixar, tá? Vai baixar a resolução 700. Possui certificado de regularidade atualizado? Sim, ele possui. Olha que legal. Possui manual de boas práticas farmacêuticas conforme estabelecido na 357? Não, não possui. Possui autorização de funcionamento? Possui. Estabelecimento dispensa medicamentos termoláveis? Sim. Os medicamentos são armazenados adequadamente? Não. Acabei de ver que tem alimento junto com o medicamento na geladeira da farmácia. Possui procedimento para gerenciamento de resíduos de saúde? Possui. Possui procedimentos relacionados à logística reversa? Não, não tem. Realiza a dispensação de medicamento de controle? Sim. Quanto à escrituração, a transmissão, está de acordo com a legislação? Não, ele é totalmente irregular. O responsável pela transmissão dos controlados, dos antimicrobianos, descrever, ele descreve. Medicamentos controlados, da 344, estão armazenados em local exclusivo? Para esse fim, não. Descobri que a chave estava com o balconista, olhei lá, o medicamento estava fora também, tinha controlado fora do balcão, fora do armário. Oferece serviços farmacêuticos? Oferece. O farmacêutico possui procedimento que garante que os serviços sejam realizados de acordo com a legislação sanitária? Tem sim. O farmacêutico efetua treinamento da equipe com POP, registrando? Não, nenhum registro foi encontrado. O farmacêutico realiza farmacovigilância? Não, nenhum registro, nós não vimos. O farmacêutico realiza acompanhamento farmacoterapêutico? Não, não vimos. O farmacêutico presta a orientação necessária aos pacientes visando o uso racional? Sim, ele mostrou ali uma evidência. Possui sala de atendimento farmacêutico? Possui. Possui sala de aplicação injetáveis? Sim. São realizados serviços de vacinação? Não, não são. E vem as observações. Ou seja, dependendo aqui do que você está tendo nessa linha do não, tá certo? Olha, você vai ser encaminhado, então, para processo ético. Porque você está com ausência de conformidade de acordo com a fiscalização. Então, você está vendo? Deixa eu perguntar para você que está assistindo essa aula agora. Olha aí comigo, você tem manual de boas práticas farmacêuticas de acordo com o 357? Está tudo certinho dentro? Você está fazendo o controle correto dos medicamentos termoláveis? Porque se você dispensa termolável, eu vou te perguntar o seguinte, aquele controle de temperatura, tá tudo certinho, está preenchido todos os dias? O fiscal chegou lá naquela hora, não tinha nenhum preenchimento, nem de ontem, nem de anteontem. Esse seu controle termolábil, esse termohigrômetro, quando é que foi a última vez da calibração dele mesmo? Você não tem calibração, né? Colega, você vai responder processo ético, tudo bem? O mínimo que preza ao farmacêutico responsável técnico, tá? Com competência para assistência farmacêutica, é que esses procedimentos são balizados nas principais RDCs, ele coloca até a 357 aqui como uma referência, tem que estar aí a 344, a portaria 344 com certeza, você tem que estar em adequação. Então, olha o que eu estou te falando, o anexo que vem dentro da resolução 700 é primordial para que você, colega, esteja em perfeitas condições prestando assistência farmacêutica e que você não acabe indo responder um processo ético após o processo fiscalizatório na tua empresa. Combinado? Então, você já sabe que o fiscal, com poder de polícia, ele pode adentrar a sua empresa e ele pode, então,
fazer essa averiguação. Combinado, então? Então, é isso que você olha. E aí, você olhando direitinho, você vai ver que tem vários anexos que vão trazer as orientações, tá? Claro, que nem na manipulação, nós temos o maior dos anexos. Botei só uma parte dele aqui, e ele vai perguntar várias etapas, ele vai verificar. Então, esse checklist, faça esse checklist na sua empresa amanhã, tá? Faça isso. Ah, eu sou da farmácia hospitalar. Ótimo. Tem também aqui o anexo da farmácia hospitalar, tá? E eu falo para você, faça esse checklist da farmácia hospitalar. Tem o checklist de farmácia pública, tá aqui. Tem o checklist para quem é distribuidora, tá aqui, ok? E ele vai te perguntar, você tem autorização de funcionamento da Polícia Federal? Você tem a autorização da Polícia Civil, do Exército? Ele vai te perguntar tudo. Você, laboratório de análises clínicas, vai ser fiscalizado. Olha aí, tá? Atividades farmacêuticas na indústria. Pequenininho, né, da indústria, né? Sempre está meio esquecida aí pelos conselhos, né? Então tá aí. A ficha que traz sobre farmacêutico em estética. Tem a ficha. Tem o anexo também para quem é da radiofarmácia. Vai ter, tá? Vai ver, ó, você tem autorização do Conselho Nacional de Energia Nuclear? Tá perguntando aqui, ó. Tem autorização do CNEM? Tem. Consultório farmacêutico, você só tem o consultório. Você pode ser fiscalizado? Sim, tá o anexo aqui. Pequenininho, mas tem ele, tá? Vai te perguntar se você tem especializações junto ao CRF, vai te perguntar sobre a anamnese, se você está fazendo, vai perguntar sobre a prescrição farmacêutica e vai perguntar sobre os seus serviços farmacêuticos realizados. Você vai ser fiscalizado em consultório farmacêutico, olha aí. Tem a ficha também para serviços de vacina, tá? Tá aqui também serviços de vacina. Então, olha, temos fiscalização em todos os pontos, tá? E por último, uma proposta de orientação de formulário, tá? De orientação farmacêutica, traz um documento base apenas de orientação para você. Combinado, então? Então, ó, o que eu queria com a resolução 700? Primeiro, te mostrar algumas definições técnicas importantes, quebrar algumas crenças que nós temos a respeito da fiscalização sanitária, entender que a resolução ela traz os parâmetros como o fiscal deve trabalhar. Com certeza, é uma resolução de quase 40 páginas, tá? Então ela ainda tem detalhes técnicos que vão ser muito utilizados pelo fiscal, tá? Detalhes ali administrativos, como fazer, documentos em anexos e vários modelos de documentos. Mas para você, colega farmacêutico, a resolução 700 ela impacta diretamente nos anexos, tá? Para mim, a minha grande preocupação é que eu não quero ver dentro do comitê de ética, eu não quero ver dentro de uma plenária aonde é julgamento ético que o colega farmacêutico chegou lá porque ele não sabia a RDC 700. A resolução 700. Eu não quero encontrar você dentro de um julgamento ético, porque você, que é meu aluno, vai falar assim, não, o aluno do professor Alexandre jamais vai para dentro de responder um processo ético por desconhecer resolução 700, tá? Então, hoje você sabe que tem resolução, de novo, tem acesso à resolução, vai lá no anexo da tua unidade, se você é do hospitalar, se você é da manipulação, se você é da drogaria, seja de qual unidade você é RT, vai lá, tenha esse documento, faça esse checklist, estabeleça, como se você fosse uma fiscalização, faça a sua auditoria interna e se não tem, proporcione o mais rápido possível documentos. E não é muita coisa, é pouca coisa, mas seja um farmacêutico padrão, tá certo? Se você está na Inspifar, os melhores farmacêuticos vão sair da Inspifar. Então, a minha proposta é essa para vocês, com resolução 700. Combinado? Então, eu espero que eu tenha atendido aí a sua necessidade, talvez a sua curiosidade sobre a resolução 700 e legislação, tá? Na nossa área do Conselho Federal. Bem? Então, tá bom. E agora vamos aqui ao nosso chat, né? Olha aí, né? O nosso chat teve várias perguntas aqui, tá? E aí, deixa eu ver rapidinho aqui, eu vou falar para vocês, a gente já ultrapassou, mas é rápido aqui, deixa eu falar aqui, vamos ver.
em relação, vamos ver, perguntas. Beatriz tinha colocado, caso o farmacêutico não esteja presente no ato da fiscalização, mas tinha solicitado o afastamento provisório ao CRF, o estabelecimento é autuado, tá vendo, ó? Depende, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, o estabelecimento, qual que era a obrigação do estabelecimento que a gente conversou aqui? O estabelecimento, ele tem a obrigação de manter a assistência farmacêutica, tá bom, Beatriz? Se você se ausentou, mas você comunicou, a sua comunicação vai isentar você de responder processo ético. E agora a responsabilidade da empresa, é da empresa, tá? Você não vai ser penalizada, vamos dizer assim, porque você foi para um congresso, e é direito teu, aí, dependendo do teu sindicato, uma vez por ano você vai para o teu congresso, tá? Como você já está avisando com antecipação, cabe à empresa fazer o quê? Colocar o farmacêutico lá, dentro do local. Ah, professor, eu sou farmacêutico proprietário. Então, colega, você tem que colocar um substituto durante os dias que você estiver onde? Dentro do seu congresso. Tudo bem? Dentro aí da sua aula, da sua pós-graduação e tudo mais. E essa autuação, então, o auto de infração, ele só vai acontecer, Beatriz, de repente for ali a terceira visita do fiscal, já tem 2 ausências, estamos na terceira fiscalização, e aí realmente não tem ninguém ali presente, vai ter autuação. Bem? O Valmir colocou, boa noite, no caso de função do RT que não seja privativa do farmacêutico, mesmo assim o CRF atua da mesma maneira? Ô Valmir, a resolução 700 diz que, como não é uma área privativa do farmacêutico, não há o que se cobrar da empresa, tá? Não tem o que cobrar, entendeu? Então, suponhamos assim, existem os famosos dispensários, né? Tem uma coisa que tem que ser ajustada o quanto antes, né? Então, os dispensários, então, a gente precisa ficar atento com eles, tá? Nesse caso aí, tudo bem? Tá? No caso aqui, a professora Larissa está me dando um apoio que está falando assim, em relação à pergunta do Valmir também, tá? Que você fez sobre a tabela do perfil da assistência farmacêutica, né? Que mais? Vamos ver aqui a segunda pergunta. Que entrou com um processo de cancelamento no CRF, porém, não entrei com a baixa da minha RT. Olha aí, ó, nesse caso, a partir do momento que houver cancelamento do CRF jurídico, automaticamente estou fora da empresa? Não, Valmir, ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa, hein? Vamos lá. Você, na verdade, fica atento que tem vínculo enquanto pessoa física com a empresa, tudo bem? Fica bem atento com isso, tá? Então, você tem essa responsabilidade, Valmir, você tem que ir lá e pedir a baixa da sua responsabilidade técnica. Combinado? Tá? Extremamente importante. Obrigado todo mundo aí pelos elogios. Tá ótimo. João falou, não tem essa aula na faculdade, né? Isso aí é muito prático, viu? Resolução 700 até agora, de 2021. Então, ela é recente, né? A Lorena perguntou, farmacêutico é servidor ou empregado público, já que o regime é seletista, né? Seletista, ele é empregado, tá? Toda vez que a gente falar, ó, se ele é contratado via CLT, a gente chama ele de seletista, tá? Então, ele é empregado, ele vai ser empregado público, no caso, tudo bem? Fica bem atento aí com isso aí, tá? Ele é agente público, ele é nosso fiscal, empregado público, tá? Sabe onde é que você vai ter a mesma configuração? Na IBSER. Certo? Se você passar no concurso da IBSER, você é contratado como empregado público, regime CLT. Combinado? Certinho, pessoal? Tá? Então, é isso. Tá? Vou ver se eu tenho mais alguma dúvida aqui no chat. Obrigado, obrigado, obrigado. Então é isso, tá? Ó, bastante atenção, não marquem bobeira, ninguém aí com processo ético. Se você é nosso aluno aqui, tá, da ISPFAR, eu tenho certeza que vai estar com esse checklist amanhã na sua empresa, você vai fazer esse checklist, combinado? Tá? E para quem vai prestar concurso, essa resolução 700, ela vai despencar, se bobear, ela vira redação, viu? Porque tranquilamente dá para fazer um bom cenário ali, um processo fiscalizatório, e aqui, tá? Esses termos técnicos, auto de infração, lavrar, tudo. Beleza? E aí, vamos lá. A professora Larissa está colocando, converse com a Inspifar, tá o WhatsApp aqui para vocês. Estou aguardando vocês. Então, estão precisando, entra aqui, conversa com a gente. Valmir, a última pergunta saideira. E no caso de eu não ter o meu nome como RT na Anvisa, agora é outra coisa, hein?
porém já estou como RT na empresa. E o fiscal constatou o que fazer. Se está faltando documentação junto à Anvisa, quanto antes você vai legalizar a Anvisa, tá, Valmir? Vai nessa daí que precisa, tá? Então, de repente, algum documento está sendo necessário. Se o fiscal constatou, ele vai também fazer o quê? Aquele auto onde ele faz a comunicação, uma notificação, tá? Então, você deve ter aí, com certeza, uma notificação para você desse, tudo bem? E a doutora Larissa está falando, nós estamos com mentoria aberta, tá? O concurso do CRF está aí, gente. Acredite em você. Deixa eu te falar para você, todo mundo aqui está falando que é uma vaga só. Deixa eu falar, não é uma vaga. Uma vaga é de contratação imediata. Você vai fazer cadastro, reserva. Outra coisa, ninguém sabe do futuro. Ninguém sabe do que você vai marcar nessa prova. Falar, você não sabe. Às vezes você vai fazer a prova, tá entendendo? É o teu dia de luz. Tu vai fazer essa prova e você fica Ó, o concurso é válido por 2 anos, prorrogável para mais 2. É 4 anos de possibilidade de ser convocado para ser fiscal do CRF. Tá entendendo? Ser empregado público. É bom demais. E deixa eu te falar, eu tenho só 2 fiscais hoje atuando. 2 no Distrito Federal inteiro. Está precisando de muito mais do que 3, vocês podem ter certeza. E daqui a pouco esses 2 passam em outro concurso. É o que mais acontece. Então, assim, deixa eu falar para vocês. O que vai acontecer é que o candidato vaga vai ser baixo. Porque todo mundo está pensando igual. É uma vaga só? Vou não. 66 dias dá para se preparar para essa prova. Vai por mim. Dá para se preparar para essa prova. Faz comigo a mentoria. Eu te garanto que você vai conseguir. É um conselheiro fazendo mentoria para fiscal, tá? Conselheiro há 8 anos, tá? Então, eu tenho muito para te repassar como eu passei nessa aula. Tudo bem? Vamos junto então, tá? Então, olha, tenha fé em você, tá? Eu acho que o grande segredo para passar é acreditar em você. O resto é seu esforço que vai determinar. Valmir, gratidão, excelente aula, professor, parabéns, obrigado. Tudo bem? Gente, fazemos de coração a Inspifar, entrega a verdade para vocês, tá bom? No mais, então, nós nos vemos na próxima aula. Grande abraço e tchau, tchau.